Investir numa marca sempre requer muito estudo, muito cuidado, porque, querendo ou não, você vai estar colocando dinheiro ali, recurso financeiro. Em especial quando a gente fala de marketing digital. Será que a prestação de serviço que eu vou contratar vai me trazer algo personalizado? Algo para minha marca, para aquele produto que eu ofereço? Bom, para falar sobre isso eu convidei aqui a Rafaela Brugger. Vamos fazer contato agora com Goiás. Seja bem-vinda, Rafaela. Obrigado. A Rafaela ela é CEO da agência Brugger Mídias Digitais e presidente da Especial Anamídia, Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital, lá em Goiás. Obrigado por ter atendido o convite, Rafaela. Eu que agradeço, Caio. Eu que agradeço essa oportunidade da gente bater esse bate-papo aqui sobre o mercado digital. É isso. Bom, Rafaela, assim como você, a gente conversava numa entrevista prévia, quem tem algum recurso para investir em marketing digital, estuda sobre essa área, você tem um produto, você tem um serviço que você oferece, você sempre quer algo mais personalizado, principalmente quem é micro e pequeno empreendedor, porque o recurso é escasso, você precisa otimizá-lo, não é isso? É verdade. Para o micro, eu trabalho muito com micro. O microempreendedor já é a minha realidade desde quando eu entrei nesse mercado digital. E aí é uma necessidade. Aliás, eu digo até que é fundamental a gente poder olhar isso tudo, o negócio sobre esse aspecto. Quando você trata com o produto, o serviço do microempreendedor de maneira personalizada, é justamente aquele diferencial que vai ajudar esse microempreendedor no negócio dele. Sabe? É essencial, é fundamental a gente lidar com esse aspecto. Rafaela, quando falando desse ponto de vista de ser o microempreendedor, o cara que ainda está no começo ou não, mas ainda tem pouco recurso para investir, ele vai querer otimizar tanto para ter o resultado que ele espera. E às vezes tem ideias que você percebe que são ideias em tendência Brasil afora, mas para aquela realidade não funciona. Como é que você consegue criar essas estratégias para clientes pequenos e clientes que exigem esse resultado maior, efetivo? Adorei sua pergunta. Sabe por quê? O que acontece? Às vezes não, muitas das vezes, a gente tem que sentar, conversar com o microempreendedor, conversar com o cliente, orientar, explicar. Porque o que acontece? O marketing digital, ele é muito explorado por alguns perfis que a gente fala, que a gente chama que são os influencers, que são os gurus, os chamados gurus de marketing, que ficam ditando algumas regras, algumas normas, dando algumas ideias, e não é tudo que se aplica a todo tipo de negócio e a todo tipo de empresa, seja micro, pequena, média, grande, né? E aí, o que acontece? A gente tem que sentar e conversar muito com o cliente. É uma situação que demanda paciência, demanda cuidado e demanda também um atendimento personalizado. A personalização que eu gosto sempre de falar sobre não é apenas no conteúdo, é justamente uma orientação. Você chega praticamente a ter que fazer uma consultoria com o seu cliente para explicar o que é que vai acontecer, para explicar como é que funciona cada rede, se ele tem necessidade de entrar ou não naquela determinada rede, como vai ser trabalhado o conteúdo dele, né? Então, de fato, né, quando você traz isso para o microempreendedor, o micronegócio, a pessoa ali que está desenvolvendo um produto, desenvolvendo um serviço, prestando um serviço, um profissional liberal que atua sozinho, né, ele está ali, só ele, a expertise dele. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de sentar, conversar, explicar, analisar, fazer um planejamento. E aí, nesses momentos, a gente vê que na nossa cultura, a gente, como tudo no mundo, como em todos os lugares, a gente tem, como tudo na vida, a gente tem alguns aspectos positivos e negativos. Eu vejo assim, com um aspecto que precisa ser trabalhado muito aqui na nossa mentalidade, na nossa sociedade, na nossa cultura brasileira, empresarial, é a necessidade do marketing, do planejamento estar dentro
do modelo de negócio. Isso para o microempreendedor ainda não ficou claro. É muito ainda no empirismo, é isso que você quer dizer? Sim, muito no empirismo. A gente tem hoje, por exemplo, o Sebrae, que é um órgão maravilhoso que ajuda muito o microempreendedor, sabe? Tem cursos, oficinas, materiais disponíveis, então a gente precisa ainda ter muita comunicação a respeito disso, para que esse microempreendedor entenda que ele precisa colocar o marketing dentro do modelo de negócio dele, o planejamento ser uma coisa fundamental dentro do negócio dele. Ó, vamos muito longe, não. Recentemente, um cliente virou para mim e falou assim, olha, eu não me planejei para ter você. Eu quis desenvolver esse trabalho com você, achando que a gente ia trabalhar, mas as contas apertaram e eu vou ter que cortar gastos, e o marketing será um dos gastos. E aí eu fiquei assim, com dó, né? Eu fiquei com o coração apertado. Eu falei assim, qual é o pequeno negócio que sobrevive sem o marketing? Hoje, inclusive, vários colegas seus associados da Anamid que passaram por aqui dizem de uma forma assim coordenada que o empresário que hoje não está sintonizado com o mercado digital provavelmente está fadado ao fracasso, né? É uma necessidade hoje em dia. É uma necessidade para você desempenhar de maneira mais exitosa aquele seu investimento, ter um resultado daquilo que você pelo menos planejou no começo. Mas, e por falar nesses resultados, Rafaela, o mercado tem uma espécie de, abre aspas aqui, manual, fecha aspas, aquilo que não se deve fazer do ponto de vista de estratégias para as redes sociais? A gente, por exemplo, a gente na mídia, a gente trabalha com a gente tem grupos de trabalho, grupos de pesquisa, grupos de produção de material. Em breve a gente vai estar lançando alguns materiais no mercado. A gente busca oferecer esse tipo de orientação. Só que a gente não trabalha tão assim com a expressão o que deve e o que não deve, porque o mercado digital ele é um mercado fascinante, mas ele é um mercado que muda o tempo todo, a todo momento. Então, assim, o que a gente vê de tendências nas redes sociais, que acontece, elas mudam numa facilidade muito grande. Vou citar um exemplo aqui. Não sei se vocês lembram, ou se você acompanhou, Kai, por exemplo, a questão do Instagram estar se mudando, ele quis mudar o seu conceito de ser apenas uma rede social de fotos e imagens para ser uma rede social de vídeos. Isso tudo impulsionado pelo crescimento vertiginoso do TikTok. E aí, o que aconteceu? O Instagram, opa, peraí, ou eu abraço os vídeos, né, ou eu vou ficar para trás. Ou seja, as redes, elas mudam de acordo com o comportamento dos usuários, né, e influenciam alguns outros comportamentos também. Então, assim, embora a gente, como entidade, como associação, a gente goste de ajudar justamente o mercado, esse é o nosso papel como associação, auxiliar o mercado, auxiliar os associados, né? A gente lida o tempo todo com essa coisa de evitar o que pode, o que não deve, mas a gente pontua, por exemplo, questões... Panfletagem digital. Sim, e questões éticas e questões assim, por exemplo, você citou um termo que eu acho incrível, que é muito usado no Instagram, que é a panfletagem digital. Não é que não deva ter a panfletagem digital, mas ela é uma coisa que engaja menos. Deixa eu explicar o que é primeiro para a gente poder fazer. Para o grande público entender o que é também a panfletagem digital. Quando a gente, às vezes, está na rua e tal, a gente tem um panfleto que, às vezes, algumas empresas distribuem. É uma situação diferente. Você está na rua, alguém te entrega o papel, você está no sinal de trânsito, alguém te entrega aquele papel, você para e lê aquele panfleto.
Quando a gente está dentro do ambiente digital, o que acontece? Isso muda de figura totalmente. No ambiente digital, a gente tem uma atenção muito mais desfragmentada. A gente vive na sociedade da atenção desfragmentada. E aí, quando a gente pega no celular e a gente vê numa tela pequena do celular, no Instagram, aquele panfleto, aquela arte, compre meu produto, promoção de 3 por tanto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o contato, o endereço, blá, 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 blá. É muita informação que para caber numa telinha, para caber naquele espaço pequeno de uma rede social. E aí, o que acontece? Eu, por exemplo, como usuária, como consumidora, aquilo para mim passa batido. Eu pulo. É muito diferente, por exemplo, de ter um vídeo, de ter o produto sendo mostrado, de ter uma pessoa falando, ó, gente, esse aqui é o produto tal. Até aquela informação feita com um conteúdo diferenciado e personalizado. Então, a panfletagem digital é isso, é você ter um conceito que foi desenvolvido e ele é aplicado para uma outra realidade, uma outra situação, você trazer aquilo para o digital sem analisar se é interessante, sem analisar se isso vai surtir resultados, se isso vai, entendeu? Então, eu fico olhando perfis que fazem muita panfletagem, eu mesmo desisto, eu mesmo não presto nem atenção que está naquela massa de informações. É muita informação para uma área pequena. E é muito fácil da gente passar o dedinho ali e pular para o perfil. Ignorar, né? Olhar outra coisa, ignorar. Então, você tem um trabalho gigantesco para desenvolver um formato, para pensar um formato que não é o adequado. É muito mais do que o que deve e o que não deve. É um formato que não surte tanto efeito, não tem resultado. Aí tem gente que vira para mim nesse momento e fala assim, como assim, Rafa, não surge resultado? Eu postei no meu perfil, deu certo. Há exceções, óbvio, né? Mas se você fizer o uso o tempo todo dessa ferramenta, as pessoas não vão prestar atenção. Certo? É estatístico. Não converte em venda, né? Não. E o que é melhor? Você falou tudo, Karen. O que é melhor para a empresa? É ela ter aquilo, como é que fala? As curtidas, ou ela ter a pessoa. A presença ou a converter em venda? Se eu fosse a empresa, eu quero o cliente comprando o meu produto. Claro. Não me interessa a quantidade de curtidas. Eu não quero viralizar. Eu quero o cliente dentro do meu espaço, o cliente satisfeito comigo, o cliente me indicando, o cliente comprando. É isso mesmo. Dentro dessas estratégias e das experiências que você utiliza, Rafaela, você conseguiu furar a barreira do mercado doméstico. Você conseguiu chegar a Portugal, Estados Unidos, com clientes. Como é que foi essa? Pois é, como é que foi essa experiência? E no seu olhar, é um amadurecimento do mercado nacional de se tornar cada vez mais uma referência para o mundo afora? Sim, também. Nós brasileiros, nós somos considerados, né? Quando você fala em termos de publicidade, comunicação e marketing, nós brasileiros somos considerados assim os mais criativos dessa área. Entendeu? Então, eu tive excelentes experiências a respeito disso, mesmo trabalhando com microempreendedores. Eu atendi uma conta de uma moça nos Estados Unidos, que mora em São Francisco. Eu atendi um restaurante que abriu as portas em Lisboa, Portugal. E é muito interessante você ter esse tipo de experiência, porque você tem essa noção, e aí você começa a olhar os mercados locais. Por exemplo, Estados Unidos e Europa, os clientes, os consumidores, eles não usam o WhatsApp. Comportamento diferente, né? Comportamento totalmente diferente. Se eu não estudasse esse comportamento, eu não atenderia da maneira como eu atendi esses clientes. Esse restaurante que eu cuidei em Lisboa, eu fui até ele fechar as portas.
até a proprietária mudar o negócio, estabelecer outra coisa. Foi uma parceria muito legal, de alguns anos. E era muito interessante observar justamente essas diferenças. Por exemplo, o foco lá não era Instagram, o foco era Facebook, né? Os portugueses adoram Facebook. E aí, lembra que eu falei dos gurus de marketing, que de vez em quando aparece um assim, falando assim, Facebook morreu. Não, gente. Facebook é a maior rede social do mundo ainda. Depende da faixa etária que consome esse produto. Depende da faixa etária, depende do país, depende de uma série de fatores. Então, a gente tem que entender e estudar isso. Então, para eu poder atender esse tipo de cliente, não adianta, tem que estudar, tem que analisar. Rafaela, o bate-papo voou aqui. O diretor de TV já está dando aqui, levantando a plaquinha para mim, dizendo que a gente está encerrando o programa. Mas eu quero te agradecer. Te agradecer mesmo e te convidar para outras oportunidades a gente voltar a conversar aqui no RT1, uma vez que você também, como eu vou repetir aqui, você preside a Especial Anamid aí em Goiás. Isso. E deve fazer um trabalho, obviamente, como a Anamid faz pelo restante do Brasil, um trabalho brilhante. Eu sou suspeita para falar. O pessoal da Anamid é fantástico, é uma associação que é acolhedora, né, que a gente encontra muito respaldo. E olha, Caio, pode contar comigo, viu? Pode contar comigo. Sempre que precisar, eu estou por aqui, viu? Obrigado mesmo, Rafaela. Eu vou só pedir para você ficar na tela enquanto eu me despeço do internauta aqui. A você, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube. É o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.